Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 20ª rodada Série A. Começamos o retorno do Brasileirão, né? Obviamente, com mais da metade dos times sem ter feito realmente os 20 jogos, tá? Acho que a grande maioria dos times fizeram nesta 20ª rodada o 19º jogo, mas tem times com 5 jogos a menos, 5. Então, irmão, falar da CBF já é chovendo molhado, mas a culpa é dos presidentes também, dos presidentes dos clubes. Se a CBF sazona essa bagunça, a culpa é dos presidentes dos clubes também, que adoram essa bagunça, essa zona. Não é possível. Não é possível que um cara imponha tanto medo no restante. Estranho, né? Então, o Campeonato Brasileiro é uma bagunça. O campeão, sinceramente, você pode dizer que o campeão do Campeonato Brasileiro, esse sim foi campeão? Cara, sinceramente, tu não vai ter essa certeza. Não vai ter essa certeza. Quem for o campeão, lógico, você tem alguns clubes aí, com raras exceções, que se for campeão, tu vai falar, porra, esse aí, irmão, esse aí dá pra falar, olha, esse é o campeão. Vou te dar um exemplo internacional. O Internacional, na 20ª rodada, tem 5 jogos a menos. Se o Internacional for campeão, tu vai falar, porra, ele foi campeão de direito. Sofreu pra cacete, foi prejudicado, teve o problema do Rio Grande do Sul, teve uma porrada de jogador convocado para seleções, o campeonato não parou. Mas é complicado, cara. É complicado, muito difícil. Muito difícil você acreditar que a Confederação Brasileira de Futebol destrói o seu produto. É difícil. Quer dizer, difícil. Vou falar igual Velozes e Furiosos. Isso aqui é Brasil. Isso é Brasil. Que pariu, que pena. Vamos lá. E tivemos 10 jogos, né? Nessa 20ª rodada. Não ficou mais nenhum jogo atrasado. Não teve nenhum jogo adiado, desculpa. Nenhum jogo adiado. Não se tem a menor ideia quando é que vai colocar em dia esses jogos atrasados. Tá? Ninguém tem a menor ideia. Óbvio. A CBF vai fazer alguma coisa ali para ajudar alguém e foder o outro. Isso é óbvio. Tivemos 5 jogos no sábado, 5 jogos no domingo. Uma rodada que, obviamente, poderia acontecer alguns resultados que normalmente não aconteceriam, ou não aconteceriam da maneira como foi, porque a gente tem a Copa do Brasil no meio de semana, né? E aí alguns times, obviamente, iam poupar. Como vai ser a rodada número 21? Muitos times vão poupar. E aí, mais pra frente, quando chegar a Sul-Americana, vai ter time poupando, Libertadores, o time poupando. Então, também tem agora mais esse desnível, mais essa falta de isonomia. E até aí a gente entende porque é um campeonato em cima do outro, mas não falar dessa porra. Vamos lá. 10 jogos, 5 no sábado, 5 no domingo. Mudança de líder. Parte de baixo. Time que estava no Z4 sai do Z4. Time do Z4 em boa fase, mas não consegue sair da parte de baixo. Time que tinha saído, respirado, volta a ficar agoniado. Ou seja, teve danças das cadeiras.
E teve emoção, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Então vamos fazer o nosso resumo dessa rodada, com os resultados, com a classificação, com as estatísticas, com os destaques e com as decepções. E com os meus posicionamentos em relação a algumas coisas. Arbitragem, falar de arbitragem é complicado. Eu acho que essa rodada, em relação a algumas outras, teve menos, mas teve algumas cagadas também em relação a isso. Mas, cara, se eu for parar para falar de todas as cagadas dos árbitros, eu vou ter que falar em todos os jogos. Porque não tem um jogo que o árbitro não faz uma cagada. Não tem. Se não é o árbitro de campo, é o VAR. Ou quando não é o VAR, é o árbitro de campo, ou quando não é os dois. Não fazer cagada, isso é impossível. Isso esquece que não acontece. Então vamos lá, para a gente fazer nosso resumo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode... Eita, desculpa. E você pode ajudar através do clube de membros. Tá aqui embaixo na descrição do canal. Então você vai lá, diz o seu nome, que eu coloco você no grupo do seu time, beleza? Então vamos lá, galera. Desculpa, eu até esqueci o que eu ia falar um pouco por causa dessa merda desse espirro. Porra, o tempo é complicado. Tá calor, no mesmo dia fica frio, porra, difícil. Aí vem alergia. É brabo, é brabo, é brabo. Vamos lá então pro nosso resumo. Vamos aqui começar logo pelas estatísticas, né? Vamos aqui pelas estatísticas. Vamos lá. Quem são os goleadores do Campeonato Brasileiro ao término dessa 20ª rodada? Bom, o líder continua sendo o Pedro, né? O Pedro, até se eu não estiver enganado, está entre os artilheiros mundiais, né? O Pedro está entre os artilheiros mundiais. Então, o Pedro do Flamengo tem 10 gols na liderança. O segundo colocado é o Lucero do Fortaleza. E o terceiro colocado é o Hulk do Atlético Mineiro. O Pedro tem 10 gols, o Lucero tem 8 e o Hulk tem 7. Líderes de assistência, não mudou. O Everton Ribeiro continua na primeira colocação com 5 pontos, com 5 assistências do Everton Ribeiro do Bahia. O Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, também 5. O Jean Lucas do Bahia, também 5. O Pedro do Flamengo, 5. O Pochettino do Fortaleza, 5. E o William do Cruzeiro, também 5. Então, esses 6 jogadores são os líderes de assistência com 5 passes. Cartões amarelos, agora assumiu a liderança, né? Porque o líder de cartões amarelos... não, acho que o líder de cartão amarelo era o Luciano, sim, já era o Luciano. Então o líder de cartão amarelo é o Luciano do São Paulo com 9. Pô, bicho. O cara é meia atacante. Estamos na 20ª rodada. Ele tomou 9 cartões amarelos. Mas para mim o que chama mais atenção não é o Luciano. Para mim o que chama mais atenção é o Ganso. Tá? O Ganso é o segundo em cartões amarelos. Tem 8 cartões amarelos. Mas o Ganso eu entendo. Tá? O Ganso eu consigo entender. O Brits, do Fortaleza, que está na terceira colocação com 7, eu entendo, é o zagueiro. O Ganso é um cara muito habilidoso, com uma visão de jogo única, mas não é um marcador. Mas o Ganso, ele está se entregando em campo. Apesar da fase ruim que o Fluminense passou, o Ganso foi um dos poucos que conseguiu se safar dos veteranos ali. E ele corre o campo todo, ele está conseguindo correr o campo todo, ele está se dedicando, ele está
ele tá lutando, mas como ele não sabe marcar, mas ele ajuda o Fluminense na marcação, ele acaba fazendo muita falta. Porque ele não tem esse cacoete de marcação. E na boa, e também não era para ter. Com a qualidade que ele tem. Alguém tem que marcar para ele. Essa é minha visão. Então ele acaba fazendo muito cartão amarelo. Recebendo muitos cartões amarelos. É compreensível. É compreensível. E cartões vermelhos. O Alex Vinícius do Atlético Goianiense tem 2. O Alano do Criciúma também tem 2. O Hercules do Fortaleza tem 2. Tomou inclusive 1 nessa rodada. Já estava fora de campo quando tomou. O Marlon Rodrigues do Cruzeiro tem 2. E o Bataglia do Atlético Mineiro também tem 2. Então vamos agora aqui para os resultados. Palmeiras 0, Vitória 2. O Palmeiras foi com um time completamente reserva. Esse é o típico do resultado. Apesar da fase não boa do Palmeiras, o Palmeiras está vivendo um momento também complicado, tá? Está na parte de cima da tabela, mas está vivendo um momento complicado ali de questionamentos do Abel. Estão falando que o elenco está rachado e pá. Mas é um resultado que, se o Palmeiras não tem a Copa do Brasil, sinceramente eu não sei se era o resultado que iria acontecer, né? 2-0 Vitória fora de casa. Tá? Mas, não. O Vitória não tem nada a ver com isso. O Vitória tem que aproveitar essa zona que é o calendário, tá? Que a gente sabe também que muitas das vezes a CBF arregaça o Nordeste. Arrebenta com o Nordeste na tabela. Os times nordestinos têm que Sul, Centro-Oeste, Sul de novo, arrebenta, né? O Nordeste. E quando a CBF dá uma moral, tem que aproveitar. E aproveitou, tá? Então, Palmeiras 0, Vitória 2, um resultado que chama atenção, mas a gente entende que o Palmeiras foi com o time todo reserva, tá? Porque tem um jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E o Palmeiras, levando-se, vendo o que o Palmeiras fez no jogo, é óbvio que o Palmeiras está dando uma atenção muito grande à Copa do Brasil. Tá? Até porque o Palmeiras é o bicampeão brasileiro. A Copa do Brasil não. Então talvez ser campeão da Copa do Brasil nesse momento seja mais interessante para o Palmeiras do que para o Campeonato Brasileiro. Então, grande vitória do Vitória fora de casa. Juventude 1, Criciúma 2, confronto ali de dois times que fazem o mesmo campeonato. No caso de Palmeiras e Vitória, são campeonatos diferentes. Um é pelo título Libertadores, outro é para não cair. Juventude e Criciúma, eu coloco ali no mesmo pacote de Vitória, brigar para não cair, quem sabe beliscar uma Sul-Americana. Se enfrentarem, o Criciúma conseguiu uma grande vitória diante de um rival ali direto. Então, grande vitória do Criciúma fora de casa por 2-1. Bahia 1, Internacional 1. O Bahia vive um momento de crise, um momento de instabilidade. Não vence alguns jogos. Ficou o primeiro turno quase que inteiro entre os 6 primeiros. Virou o turno atrás, na 7ª colocação, com questionamentos de alguns jogadores, de tática, críticas. Na verdade, vamos ser bem sérios, a torcida do Bahia se iludiu um pouco. Dá para me entender? Óbvio que dá para me entender a torcida do Bahia ter se iludido. Agora, eu só acho que os canais que cobrem o Bahia poderiam tentar, algumas vezes, não ser tão clubista. Sei que é difícil. Mas se alguns canais do Bahia não fossem tão clubistas e não fossem tão soberbos, cara, tem uns canais que tá dando raiva escutar. Estão achando que o Bahia tá jogando a Premier League e de vez em quando tá dando uma palhinha aqui no Campeonato Brasileiro. Estão achando que a diferença do Bahia para os outros é um absurdo e que é vergonha. Pô, escutei o papo. Foi vergonhoso empatar em casa com o Internacional. Na boa, se você pegar no papel, o time do Internacional é melhor do que o do Bahia. Se você pegar no papel, o time do Internacional é melhor. O problema é que não está fluindo. Mas, foda.
Então, Bahia 1, Internacional 1, na minha opinião, placar completamente normal. Tá? O Roger assumindo agora o Internacional, está começando a ajeitar a casa ali, principalmente pelo setor defensivo, sangrando ali a defesa. Tá faltando muitos jogadores ainda do Internacional. O Bahia tem jogo aí pela Copa do Brasil, um jogo difícil contra o Botafogo, tá? Que também não vive um grande momento o Botafogo. Tá em queda também, perdeu 2 jogadores importantíssimos, Júnior Santos, então tá fazendo uma falta monstruosa. Mas eu não vejo empate Bahia Internacional como vergonha, igual eu ouvi alguns canais do Bahia falar. Fortaleza 1, São Paulo 0. Esse sim tá numa fase boa. Cara, se tem algum time na fase boa, esse time é o Fortaleza. Hoje, o time que tá na melhor fase é o Fortaleza. Nem o líder do campeonato tá na melhor fase. Quem tá na melhor fase é o Fortaleza. E ganhou do São Paulo de 1-0. Fortaleza tem que aproveitar aí. Fortaleza não está mais na Copa do Brasil. Então Fortaleza tem que aproveitar essa rodada. Aproveitou a próxima rodada também, porque pode pegar algum time que esteja na Copa do Brasil e aproveitar. Já está consolidado no G4, mas tem que firmar mais ali para abrir mais pontos. E quem sabe, mais uma vez, ir para Libertadores direto. Né? O momento é do Fortaleza. Na minha opinião, o São Paulo ter perdido para Fortaleza lá no Castelão, agora, porra, vou repetir. Os campos estão de sacanagem, né? O campo que o Grêmio jogou, porra, com aquela chuva, mas não dava para virar aquele pasto. E o Castelão tá de sacanagem, irmão. Vou repetir o que eu falei. Acho que tanto Fortaleza quanto Ceará não querem fazer muita coisa no campo porque estão usando o campo como arma. Tá? Não teve um tempo que o Atlético Paranaense usava a grama sintética como arma? Acho que esse campo ruim, esburacado, deve estar favorecendo o Fortaleza. Como está? O Fortaleza ganhou 8 ou 9 partidas em casa. Depois eu dou uma olhada no Ceará na Série B. Mas jogar em casa com um campo ruim, igual o Fortaleza está jogando, deve estar trazendo benefícios. E por isso não ajeita. Essa é a minha opinião. Então eu acho muito normal o Fortaleza, o melhor time nesse momento, na melhor fase, ter vencido do São Paulo. Resultado normal. Botafogo 0, Cruzeiro 3. Cara, o Botafogo perdeu 2 jogadores importantes, principalmente o Júnior Santos, né? Já tinha jogadores fora, poupou alguns jogadores e tomou uma cipuada do Cruzeiro, né? Criou algumas oportunidades, mas o Cruzeiro com o time completinho também não joga a Copa do Brasil, também está fora da Copa do Brasil. O Botafogo joga justamente contra o Bahia. E o Botafogo que era líder. Alô, torcida do Botafogo! Pelo amor de Deus, aprende. Vocês já esqueceram o que aconteceu ano passado com o Botafogo? Não canta a vitória antes do tempo. O Botafogo tomou de 3 para o Cruzeiro. Eu estava vendo o canal do Botafogo. Não interessa, segue o líder. É para passar vergonha. Se for para passar vergonha, eu ajudo, pô. Pelo amor de Deus. Mas é um resultado que se o Botafogo tivesse inteiro, o Cruzeiro poderia ganhar do Botafogo aqui no Rio? Poderia. Mas acho que 3-0, não sei. Mas eu acho que não desmerecendo a vitória do Cruzeiro, não é nada disso. Mas se o Botafogo está realmente completo, seria mais complicado fazer 3-0 no Botafogo. Tá? Seria bem mais complicado fazer esse 3-0. Mas também, para mim, é um placar, na minha opinião, surpreendente, igual foi o do Vitória em relação ao Palmeiras. O Botafogo era o primeiro colocado e o Palmeiras era o terceiro. Então, bem complicado. Lógico, Botafogo e Cruzeiro é muito mais parelho, tá? Mas foi um resultado também que chamou a atenção. Bragantino 0, Fluminense 1. Os dois times estão na Copa do Brasil. O Bragantino poupou um pouquinho. O Fluminense não pode poupar. O Fluminense é o 19º colocado. Vem aí em 6 jogos de apenas uma derrota, mas continua na 19ª colocação. A situação do Fluminense é desesperadora. Porra, eu tô vendo canais do Fluminense comemorando como se tivesse ganho o título. Mas eu entendo o Fluminense, né? Do jeito que tava para como tá agora, realmente tem que se comemorar.
só tem que rezar para não acontecer com o Fluminense o que está acontecendo com o Vasco. Ah, ganhei. Acabou o gás. Só não pode isso. Acho que com o Fluminense talvez seja um pouco mais difícil de acontecer, porque o Fluminense tem um elenco melhor do que o do Vasco. Porém, o Fluminense está mudando o time todo. E tinha que acontecer. Né? Tá botando garotos da base para coisa e tal. A torcida espera que dê certo por longo tempo. Então o Fluminense, na minha opinião, ter vencido o Bragantino lá não tem o mesmo peso da vitória do Cruzeiro em cima do Botafogo, de 3-0, do Vitória em cima do Palmeiras. Não tem essa surpresa toda. Tá? Para mim, me chamou a atenção, mas não foi surpresa. Então, grande vitória do Fluminense. Flamengo 2, Atlético Goianiense 0. O Flamengo, diferente de alguns times que estão bem na tabela terem poupado, o Flamengo poupou, mas não poupou muito. O Flamengo queria ver o Campeonato Brasileiro. Estão falando que a prioridade do Flamengo é a Copa do Brasil. Mas pelo que o Flamengo colocou contra o Atlético Goianiense, não dá para acreditar que a prioridade do Flamengo seja a Copa do Brasil. Tá? O Flamengo botou praticamente o time completo. Mas aí botou ali o Léo Ortiz. Cara, tira o Léo Ortiz, tu bota Fabrício Bruno, o Léo Pereira. Porra, tudo é mais ou menos igual, parceiro. Não tem tanta mudança assim. Pelas laterais, porra, vira e mexe tá trocando. Luiz Araújo entrou ali pela ponta. A ausência é o De La Cruz. Então, na minha opinião, se poupou, foi o De La Cruz e o goleiro. O Matheus Cunha que entrou, que parece até que o Matheus Cunha vai jogar contra o Palmeiras. Não sei porquê. Será que já tá vendo que o Matheus Cunha tá melhor do que o Rossi? Não sei. Então, cara, vitória do Flamengo sobre o Atlético Goianiense, 2-0. Normal. Primeiro contra o último. Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. O Atlético Mineiro vem tentando se recuperar na competição. Tem time para isso, contratou com jogadores. O Corinthians melhorou com o Ramon, mas o Corinthians é o mesmo caso. Do Vasco da Gama. Irmão, aproveita as oportunidades, porque o time é de regular para fraco. É igual do Vasco. De regular para fraco. Tem que aproveitar. Aproveita. Pegou um Atlético Mineiro agora, que também vai jogar a Copa do Brasil, mas tem que ganhar. Então jogou a Vera, porque o Atlético Mineiro está na parte de baixo do campeonato brasileiro, está tentando sumir, tem jogos a menos. O Corinthians não pode poupar. Corinthians tem que ir a Vera para tentar fazer ponto. Não tem jeito. Mas deu Galo, obviamente o Galo tem um time melhor e o Hulk acabou fazendo 2 gols, subiu na artilharia, também um placar para mim normal. Cuiabá 1, Atlético Paranaense 2, uma vitória do Furacão. O Furacão, eu vejo o Furacão um time que não nem se comenta muito. A galera do Atlético Paranaense que acompanha o meu canal, aqui a gente vê alguns programas que nem se comenta mais muito do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está numa faixa e numa situação que não está incomodando lá em cima, não está sendo pressionado por Z4. O Furacão está ali, naquela zona de conforto. Tá? O Cuiabá não. O Cuiabá agora entrou na zona de rebaixamento. Então a vitória do Atlético Paranaense em cima do Cuiabá, o Atlético Paranaense é mais forte. Pode ganhar do Cuiabá em qualquer lugar. E ganhou fora de casa, então também um placar normal. E Grêmio 1, Vasco 0. Vasco, que era da zona do rebaixamento, deu uma xilingada e parece que o gás acabou. Né? Tem Coutinho, mas não está adiantando não. Campo muito ruim, mas o Grêmio foi melhor, principalmente o Soteldo. O Soteldo acabou com o Vasco da Gama. O Soteldo sozinho acabou com o Vasco da Gama. Os 2 lados que ele jogou, ele destruiu os laterais do Vasco, além da zaga. Então o Grêmio mereceu vencer, apesar de um campo desastroso. Não era o campo do Grêmio, era o campo da Chapecoense. Né? Mas, porra, irmão, eu gostava muito de jogar a chuva, era até engraçado como é que o campo ficava. O campo virava uma lama, né? Mas no profissional não dá para ter um campo daquele. Mas o Grêmio venceu, e aí o Grêmio sai da zona de abaixamento e o Vasco volta a respirar o Z4. Não entra no Z4, mas já começa a sentir de novo aquele cheiro do Z4. Então, para mim,
o destaque da rodada, para mim o destaque da rodada é a vitória do rubro-negro baiano sobre o Palmeiras fora de casa. Então, vitória, para mim, é o destaque da rodada. E a decepção da rodada, para mim, decepção da rodada, deixa eu ver, decepção. Cara, eu vou colocar a decepção para mim. Decepção para mim, eu vou colocar o Botafogo. Eu não vou colocar o Palmeiras porque o Palmeiras jogou com o time todo reserva. O Botafogo não. Tá? O Botafogo não. Então, para mim, a decepção da rodada nos jogos foi o Botafogo. Agora vamos para a classificação. A classificação do Campeonato Brasileiro ficou a seguinte nesse momento, após a 20ª rodada. O Flamengo é o primeiro colocado com 40 pontos. O Botafogo é o segundo colocado também com 40 pontos, só que o Flamengo tem um jogo a menos que o Botafogo e o Flamengo tem um saldo de gols maior do que o do Botafogo. Tá? O terceiro colocado é o Palmeiras com 36, o quarto é o Fortaleza com 36, só que com um jogo a menos que o Palmeiras. Tá? Um jogo a menos que o Palmeiras. O Cruzeiro é o quinto com 35, com 19 jogos. O São Paulo é o sexto com 32 em 20 jogos. O Bahia é o sétimo, com 32 pontos em 20 jogos. O Atlético Paranaense é o oitavo com 28 pontos em 18 jogos, 2 jogos a menos. O Bragantino é o décimo com 25 pontos e 2 jogos a menos. O Vasco é o 11º com 23 e 19 jogos. O Criciúma é o 12º com 21 e 18 jogos. O Juventude é o 13º com 21 e 18 jogos. O Internacional, 14º, 20 pontos e 15 jogos. 15 jogos, coitado do Internacional. 15 jogos. O Corinthians é o 15º, com 19 pontos em 20 jogos. O 16º é o Grêmio, com 18 pontos em 18 jogos. E na zona de abaixamento, o Vitória, na 17ª colocação, com 18 pontos em 20 jogos. O Cuiabá é o 18º, com 17 pontos em 18 jogos. O Fluminense é o 19º, com 17 pontos em 19 jogos. E o Lanterna Atlético Goianiense, com 12 pontos em 20 jogos. Os times que estão fazendo, nesse momento, a melhor campanha, a melhor campanha, nesse momento, nos últimos 5 jogos, é o Fortaleza. Dos 15 pontos, o Fortaleza fez 13 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza fez 13. Deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente, é o Fortaleza. Dos últimos 15 pontos, o Fortaleza é o que se desempenhou melhor. E nos últimos 5 jogos, o pior time é o Atlético Goianiense, que nos 15 jogos o Atlético Goianiense só fez 1 ponto. Destaque da classificação, na minha opinião, mais uma vez, é o Fortaleza, que está com 36 pontos, atrás do Palmeiras, mas com um jogo a menos. Então, para mim, o destaque da classificação é o Fortaleza. E a decepção da classificação decepção não dá, porque o Corinthians está na zona de rebaixamento, saiu, tá perto de novo, o Grêmio, mas eu vou colocar o Grêmio como destaque por ter saído da zona de rebaixamento. Briga contra o rebaixamento, na minha opinião, do Vasco da Gama para baixo. Vasco, Criciúma, Juventude, Internacional, Corinthians, Grêmio, Vitória, Cuiabá, Fluminense, Atlético Goianiense, todos esses times brigam contra o rebaixamento. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 times brigam contra o rebaixamento. Ou seja, a segunda parte da tabela toda briga contra o rebaixamento. E quem é que briga pelo título nesse momento? Nesse momento, quem briga pelo título, para mim, é o Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Tá? Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Não, vou colocar o Cruzeiro. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Cruzeiro. Esses 5 times, nesse momento, brigam pelo título. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.